Bom, pessoas, vamos calcular aqui a área lateral, a área total e o volume de um prisma regular hexagonal, de base hexagonal. Certo? Então, vamos lá. Primeira providência daqui, vamos calcular a área lateral. Que eu vou chamar aqui de AL. Então a área lateral vai ser igual a área lateral são essas faces aqui. Então, como a base é hexagonal, então eu tenho 6 faces retangulares aqui no caso, né? Então eu vou ter aqui 6 vezes a área do retângulo, certo? Então eu vou calcular a área desse retângulo aqui. Cálculo da área do retângulo. Então eu vou pegar aqui o retângulo. Aqui vale 90 graus, né? Aqui vale 1 centímetro. E aqui vale 2,5 centímetros. Então como é que eu calculo essa área daqui? Essa área aqui é calculada da seguinte maneira. Eu vou pegar a medida da base, que é 1 centímetro, e vou multiplicar pela medida da altura. Então a área do retângulo vai ser igual à base, que vale 1 centímetro, vezes a altura, que é 2,5. Então a área desse retângulo aqui vai me dar 2,5 centímetros quadrados. Substituindo aqui no cálculo da área lateral, então a área lateral vai ser igual a 6 vezes 2,5. A área lateral, fazendo o cálculo, 6 vezes 2,5. Não tem necessidade de fazer esse cálculo, mas vamos lá. Pode fazer mentalmente. Aqui 6 vezes 2 dá 12, mais 6 vezes meio dá 3, né? Que é a metade de 6. Então 12 mais 3 dá 15. Mas vamos lá calcular. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. Uma casa decimal, coloca uma vírgula aqui. Então a área lateral dá 15 centímetros quadrados, ok? Vou apagar esse cálculo aqui porque eu preciso de espaço. O que é que eu vou fazer agora? Vou calcular a área total. Que eu vou chamar de AT. Então a área total, eu vou pegar a área lateral, que eu acabei de calcular, e vou somar com a área dessas duas bases aqui. Tenho essa base aqui e tenho essa base aqui. Então, 2 vezes a área do hexágono, que é a base. Ok? Então vamos calcular aqui a área do hexágono. Faltou um acentozinho aqui. Observe aqui
como esse hexágono ele é regular, vamos supor aqui que o centro dele esteja aqui, certo? Então aqui eu tenho um triângulo, dois triângulos, três, quatro, 5, 6. Então eu tenho 6 triângulos equiláteros. Então a área do hexágono, que eu vou chamar de AH, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Vocês deveriam saber essa formulinha do cálculo da área do triângulo equilátero, mas para quem está esquecido, vamos lá, vamos relembrar. Vou desenhar aqui um triângulo equilátero, aí, com a ajuda da tecnologia, aqui vale 1 centímetro. Triângulo equilátero tem os 3 lados de mesma medida. Aqui vale 1 centímetro, aqui vale 1 centímetro, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular, vou chamar de L aqui, para a gente achar a fórmula, para não precisar ficar mais, depois a gente substitui aqui por, para a gente não precisar mais ficar tendo que provar. Bota, vocês memorizam, né? E é só usar. Vou desenhar a altura. Aqui é uma linha reta, formando 90 graus. Aqui é a altura desse triângulo, certo? Se aqui é L, aqui é L sobre 2. É a metade. Aqui é L e eu quero calcular a altura. Então eu vou pegar aqui o triângulo. Não quero esse triângulo. Triângulo retângulo aqui. Tentar fazer um triângulo direitinho, um triângulo retângulo direitinho. Aí. Então vamos lá. Aqui vale L sobre 2. Aqui é a altura. E aqui vale L. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter aqui o seguinte, que L ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, ou seja, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aqui nós temos que é quadrado de L vai ser igual ao quadrado da altura mais L ao quadrado 2 ao quadrado 4, certo? Bom, continuamos aqui. Eu quero saber o valor da altura. Então, a altura ao quadrado vai ser igual. Vou deixar essa altura aqui e vou passar esse termo aqui para o primeiro membro. Então, vai ficar L ao quadrado, está positivo, passa para o outro lado, negativo. Quadrado de L sobre 4. Tirando o valor da altura. Fazendo aqui essa sominha aqui de fração, 4 vezes 1 dá 4, menos 1 dá 3. Então vai ficar L ao quadrado vezes 3. Vou colocar assim não, vou colocar dessa forma. 4 vezes 1 L ao quadrado dá 4L ao quadrado, menos 1L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4. Então, H ao quadrado,
tirando o valor da altura, vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. A altura, a raiz quadrada de L ao quadrado é L. Como o índice é igual ao expoente, índice, expoente, você pode cancelar e tirar o L de dentro da raiz. Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Então aqui é a altura de um triângulo equilátero. Como é que eu calculo a área do triângulo equilátero? Como é que eu calculo a área do triângulo equilátero? Acho que não tinha necessidade de fazer isso tudo, mas para relembrar, vamos lá. A área do triângulo equilátero a área de um triângulo você calcula da seguinte maneira: você pega a medida da base, multiplica pela medida da altura que a gente calculou aqui, que é L raiz de 3 sobre 2, e o resultado divide por 2. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos ter L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, toda vez que você quiser calcular a área de um triângulo equilátero, é só usar essa relação aqui, o quadrado do lado vezes raiz de 3 dividido por 4, ok? Então, vou colocar aqui a área do triângulo equilátero, vai ser igual a quadrado do lado vezes a raiz de 3 dividido por 4, ok? Vamos guardar isso aqui. A pessoa sempre vai ter que fazer isso daí. Não, guarde a formulinha que é só aplicar, você ganha tempo. Então, calculando a área do hexágono aqui, nós vamos ter a área do hexágono, que é a área da base, vai ser igual a 6 vezes o lado. Quanto equivale o lado desse triângulo aqui? 1 centímetro, né? Então, substituindo aqui na formulinha, nós vamos ter aqui o quadrado de 1 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4, ok? Então, a área do hexágono vai ser igual, simplificando, 6 dividido por 4, eu vou simplificar por 2, vai dar 3, e aqui vai dar 2, né? O quadrado de 1 é 1, vezes raiz de 3 dá raiz de 3, então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 centímetros quadrados, ok? Então vamos lá, vamos calcular a área total desse prisma. Então a área total vai ser igual à área lateral, que vale 15 centímetros, mais 2 vezes a área do hexágono. 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, ok? Simplificando por 2, aqui fica 1, aqui fica 1. Então a área total vai ser igual a 15 mais 1 vezes 3, raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Professor, eu posso deixar a resposta dessa forma? Pode, mas às vezes a resposta também pode aparecer dessa forma. Qual é o fator comum aqui? Repare que dentro de 15 eu posso escrever como sendo 3 vezes 5. Aqui tem 3, aqui dentro do 15 tem 3 também, então eu vou colocar em evidência. Então, colocando 3 em evidência, 15 dividido por 3 dá 5. Mais raiz, 3 raiz de 3 dividido por 3 dá raiz de 3 centímetros quadrados. Aqui também colocando a unidade, centímetros quadrados. Você pode ter aqui uma prova de múltipla escolha
Se for uma prova aberta, deixar esse resultado, tá certo. Mas se for de múltipla escolha e não aparecer esse resultado, aparecer esse, vai ter que fatorar, ok? Então tá aqui a área total que ele pediu. Aqui a área lateral que foi pedida. Ok? Agora nos resta calcular o que? Vamos ver aqui o que ele está pedindo. Opa! Vamos desfazer. O que é que ele está pedindo aqui? O que é que falta a gente calcular? O volume desse prisma. Então vou mudar a corzinha aqui. Vou colocar azul. Cálculo do volume. Como é que eu calculo o volume de um prisma? O volume de um prisma se calcula da seguinte maneira. Você pega a área da base e multiplica pela medida da altura do prisma, né? Professor, nós já calculamos a área da base, não já? Já. Tá aqui, ó. Tá aqui a área da base. Quanto é que vale a área da base? Que é um hexágono. 3, raiz de 3 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar da área da base aqui, 3, raiz de 3 sobre 2. Vezes a medida da altura. Quanto é que vale a altura desse prisma? A altura desse prisma vale 2,5 centímetros. Então, vezes 2,5. Fazendo esse cálculo aqui, multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 2,5 dá 7,5. Raiz de 3 dividido por 2 vezes 1, 2. Professor, posso deixar a resposta dessa forma? Você não vai achar, se a prova for aberta, por mim, tudo bem. Mas se for de múltipla escolha, eu vou deixar numerador e denominador inteiro. Eu vou transformar esse número inteiro aqui, em um número inteiro aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Só esse, viu? Quando multiplica por isso, fica irracional. Como é que eu faço para transformar esse número aqui em número inteiro? Vou pegar e vou multiplicar por 2, numerador e denominador, né? Então, 7,5 vezes 2 dá quanto? 15. Raiz de 3 dividido por 2 vezes 2, 4. Se for uma prova de múltipla escolha, você vai achar como resultado esse valor aqui. Esqueci de colocar o que? A unidade. Então, deixa eu apagar isso aqui. Unidade de volume, centímetro cúbico. Ok? Então tá aqui o cálculo do volume. Aqui o cálculo da área lateral. Cometi um pequeno erro. Então vamos lá. Cálculo da área lateral. E aqui, desculpe, área total, esse em vermelho. E aqui o cálculo da área lateral. Ok?
Esses cálculos aqui são todos cálculos auxiliares. Então, terminado o exercício aí. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Ok? Tentem fazer 1, 2, 3 vezes. A gente só aprende fazendo. Não adianta você ouvir a minha voz, ver como é que é resolvido o exercício sem tentar resolver, certo? Então a gente só aprende fazendo, ok? Tenha aí um bom dia e bons estudos para vocês, ok? Um grande abraço.